Fala rapaziada, você já parou pra pensar o porquê tem tanta gente morando de aluguel, mas tendo o carro do ano dentro da garagem? Ou porque tem tanta gente de Civic sem ter o próprio reboco da própria sala? E por que o brasileiro médio se mata para conquistar um carro que ele nem consegue manter ao longo do ano? Bom, então nesse vídeo eu vou te mostrar a maior burrice brasileira que você pode cometer. Eu vou usar o meu próprio exemplo aqui, que é o caso da BMW, que vocês sabem que é o meu sonho de conquistar essa BMW 320i. E eu vou te explicar o porquê que eu, mesmo ganhando na faixa de 30 mil reais por mês, ainda não comprei esse bendito carro. Provavelmente esse vídeo não vai furar a bolha, assim como os outros daqui do canal, que eu falo sobre alguns outros temas que não são relacionados ao canal Dark. Mas se você quer entender como pessoas que são ricas são diferentes de pessoas que querem parecer ricas, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um pouquinho do porquê isso acontece. Bom, a principal diferença, rapaziada, tá na diferença de mentalidade. Diferente da maioria do brasileiro médio que quando começa a ganhar dinheiro e só pensa em querer andar de carro novo, quando você começa a ganhar dinheiro de verdade, você começa a pensar em investimento a longo prazo. E aí que tá a principal diferença de quem começa a construir patrimônio de verdade ao longo do tempo, de quem só consegue construir aparência. Porque sendo bem sincero, quando você ganha pouco, você não tem escolha, você só tem o dinheiro para realmente se manter ali ao longo do mês. E aí quando você começa a ter folga financeira, você tem que tomar uma decisão importante na sua vida. E a maioria das pessoas tomam a decisão errada ao longo do processo, principalmente quando começa a ganhar muito dinheiro ao longo do processo. Então eu vou te mostrar um pouquinho da minha realidade financeira, do salário que eu ganho aqui dentro do YouTube com os meus canais Dark, mostrando um pouco aqui na tela para vocês, um pouco do faturamento, um pouco de quanto eu ganho e o porquê que eu ainda não comprei essa BMW, tá? Então antes de tudo, rapaziada, para fazer a parte da contabilidade aqui da minha empresa, dos meus canais do YouTube, eu utilizo a Contabilizei. Esse vídeo não é patrocinado, mas eu tô mostrando aqui para vocês a plataforma que eu utilizo para fazer essa contagem de imposto aqui juntamente com vocês. E se vocês analisarem o que eu tenho para pagar de imposto somente esse mês, a gente tá ali mais ou menos no valor de R$ 3.743. Isso é proveniente de R$ 58 mil reais de faturamento. Só que o que acontece? Aqui o valor de 58 mil, ele tá proveniente de 2 meses de faturamento dentro do YouTube, porque eu esqueci de lançar o mês de outubro do AdSense ali, aí acabou que veio pro mês de novembro e acabou acumulando com o faturamento de novembro, que deu um valor total ali de R$ 3.700. Então se a gente dividisse esses 58 mil reais ali dividido por 2, daria mais ou menos uma média de R$ 27.150 de faturamento por mês, né? Proveniente do mês de outubro e proveniente do mês de novembro. E aí que vem a grande sacada da jogada. Se a gente colocar um valor de faturamento de R$ 27.150 e a gente pegar todos os meus custos mensais, então vamos lá, eu pago R$ 2.600 de aluguel, eu pago R$ 3.000 da parcela da minha casa própria, eu pago aproximadamente R$ 2.000 de mercado para 2 pessoas e dá mais ou menos R$ 700 ali de despesa de água, luz, telefone e internet, né? Mais R$ 800 que é a faculdade da minha esposa. Então se você juntar tudo isso, são R$ 9.100 somente de custos praticamente fixos. Eu não tô colocando custo variável, não tô colocando custo de viagem, não tô colocando custo variável nenhum ao longo do mês, tá? Então se a gente somar tudo isso dá R$ 9.100, né? Tirando os 27.950, a gente tem um valor ali líquido, né? De 18.050 livres todos os meses. Se você pegar esses 18.050 que sobra ali, para eu fazer o que eu quiser, para eu gastar, enfim, posso fazer o que eu quiser com ele, eu poderia comprar uma BMW. Só que aí que tá o maior problema de todos, que eu julgo que é a maior burrice que o brasileiro pode cometer. Então eu cheguei aí numa loja para ver o valor de uma BMW 320i, olhei o modelo 2015 e aí que tá o maior problema que o brasileiro não vê. Hoje uma BMW 320i, ela tá custando na faixa dos seus 100 mil reais, né? Isso olhando no mercado de seminovos, que não existe mais uma BMW 320, né, nova dentro da loja, porque é um veículo antigo que já foi rodado por muita gente. E a maioria dos vendedores, quando eles te abordam na loja, eles não vão te falar o valor da taxa efetiva quando você quer financiar o veículo. Eles te perguntam exatamente a mesma pergunta que todo vendedor faz: qual é a parcelinha que cabe no seu bolso? E a maioria das pessoas, quando vão empolgada na loja, quer ter o primeiro carro, enfim, vê ali R$ 2.000, R$ 1.500 e acha que cabe no bolso e é tranquilo. Pô, só vou pagar R$ 2.500 aqui do valor final do veículo e tá tranquilo para mim. Aí paga aquilo por 48 meses, por 60 meses e não vê esse
esses 100 mil reais, que é o valor oficial do veículo, tá virar 200, virar 250. E aqui, pessoal, eu tô falando somente do valor da parcela do veículo, tá? Eu não tô falando da manutenção, não tô falando de gasolina, não tô falando do IPVA do veículo. Eu tô falando somente da parcela que você vai pagar para o carro ficar parado dentro da sua garagem. A gente não tá falando de depreciação, que é o valor que o carro deveria perder ao longo do tempo, né? Então, se a gente for colocar no final do lápis, o que a gente vai ter que ter de custo com essa BMW? A gente vai ter que pagar aproximadamente 4 mil de PVA, porque eu moro em São Paulo, né? Dá mais ou menos 330 reais por mês. A gente vai ter que pagar um seguro, né? Principalmente para minha idade. E por ser um carro premium, a gente vai pagar aí na faixa de 300 a 400 reais por mês. Se a gente for falar de manutenção preventiva, porque é um carro premium, já fiz muita pesquisa de mercado e eu já vi que custa na faixa de 2 a 3 mil reais manutenção mensal. A gente fala de jogo de pneu, filtro de óleo e muitas outras coisas. Então, na ponta do lápis vai dar aproximadamente 2.400 reais para a gente manter esse carro. Então, conta comigo, 2.500 de parcela, 2.000 de manutenção média, né, chutando por baixo, que não adianta você ter um carro bom se não for para fazer manutenção e quebrar e deixar ele parado na garagem, 330 de PVA, 300 reais de seguro, e isso dá aproximadamente 5.130 reais por mês somente para manter esse carro. E é por esse motivo que o maior burrice da classe média hoje é querer ter um carro sem ter nada investido dentro da conta. Eu, Fernando, já vivi os dois lados da moeda, né? Lá em 2017, 2018, onde eu comecei no mercado de trabalho, eu já recebi um salário de 880 reais, onde eu pagava 700 reais proveniente da faculdade, mas sobrava 180 reais ali para sobreviver o mês, que seria para comer e alguns outros gastos ali ao longo do dia da faculdade. Agora, hoje, onde eu tenho 18 mil reais livres para poder investir todos os meses para conseguir ter uma aposentadoria boa, para ter uma renda passiva ali todos os meses caindo para mim, eu entendo como é viver nesses dois mundos, entendeu? E é justamente por ter passado pelo fundo do poço, de ter recebendo 800 reais, geralmente um salário mínimo, nunca passei disso a não ser pela minha última experiência dentro do Itaú, eu não vou cometer essa burrice agora que eu tenho dinheiro para investir. Pela primeira vez eu tenho praticamente 40 mil reais investido dentro do Nubank, entendeu? Qual que seria o raciocínio lógico? Olha, pensa comigo, se eu tenho 18 mil reais livres para investir e eu tenho uma BMW que vai me custar 5 mil reais para manter esse carro ao longo dos meses, tecnicamente me sobrariam 13 mil, mas você tem que lembrar que para um carro de 80 mil eu não vou conseguir comprar ele sem entrada, então eu vou ter que investir pelo menos 40 mil reais, ou seja, 50% do veículo aí, de 40 a 50 mil reais para conseguir ter a entrada desse veículo, e aí eu teria que zerar todo o patrimônio que eu tenho investido para conseguir adquirir um bem que não vai me trazer nenhum custo, que não vai me trazer nenhum tipo de retorno, a não ser um retorno de status de aparência. Aí você acha que eu vou me afundar nesse monte de dívida para conseguir, para provar que eu consigo comprar uma BMW para você, para o Instagram, para qualquer pessoa que me acompanhe? Cara, não faz nenhum sentido, pelo menos não para mim nesse exato momento. Pela primeira vez na minha vida eu tenho 40 mil reais investidos, que é como se fosse uma reserva de emergência para qualquer problema que acontecer, eu ter esse dinheiro lá reservado. Algo que eu nunca tive na minha vida antes, entendeu? E para muita gente vai, claro, que vai fazer muito sentido eu pegar esses 40 mil, dar de entrada, zerar meu patrimônio e ficar rodando com essa BMW para baixo e para cima, porque tem muita gente que vive do carro para ter de aparência. Já no meu caso não é o que eu espero do Fernando, entendeu? Eu quero ter a tranquilidade, ter uma liberdade financeira ali. Um fato interessante, rapaziada, é que eu não tenho garagem ainda. Assim que eu me mudar para minha casa nova, eu vou ter uma garagem lá, então eu já fico um pouco mais tranquilo do que deixar o carro dormindo na rua, entendeu? Como eu me mudo praticamente daqui 2 ou 3 meses, já dá para começar a se preparar para comprar essa BMW, porque muita gente tá me perguntando quando eu vou comprar essa BMW, então eu tô me preparando justamente para isso. Então a minha meta, rapaziada, pelo menos pelos próximos 2 ou 3 meses, é ter pelo menos 80 mil reais investidos para eu ter uma renda passiva ali rodando ao longo dos meses, para eu conseguir comprar essa BMW com um pouco mais de folga. Porque se você pegar mais ou menos 70, 80 mil reais investidos, você tem mais ou menos, você tem aproximadamente 700 reais ali de renda passiva caindo como se fosse um salário para você todos os meses. Óbvio que a gente não tá considerando a inflação aqui, mas o que você prefere? Ter uma renda caindo 700 reais por mês, mesmo com a inflação ali tendo a sua correção ao longo do mês, ou você não ter nenhum dinheiro só recebendo seu salário? Então, eu chegando nesse teto de 80 mil reais investidos, aí sim eu vou pensar em comprar uma BMW, né? Fazer um financiamento ali que caiba dentro do meu bolso, mas não se abdicando totalmente dos 100% que eu tenho investido, né? Para destruir totalmente o patrimônio que eu tenho acumulado ao longo desse pouco tempo que eu tô com o canal Dark, que a gente tá falando aí de praticamente 7 a 8 meses. Então, essa é a principal diferença de você pensar como rico e você pensar como pobre. E sabe qual é o pior de tudo? A maioria das pessoas não param para ver quanto aquele carro vai custar, seja mensalmente ou seja a longo prazo. Ela só quer saber da parte
parcela que vai caber no bolso ao longo dos anos. Então a maioria das pessoas vê um carro bonito, compra, não vê quanto aquilo vai custar, passa aperto no fim do mês, mas tá lá com o seu carro totalmente bonito e muitas vezes o cara não tem nem reboco na própria sala, não tem reboco na garagem, não tem reboco na parede. Então o cara sempre reclama que tá sempre apertado, tá com o Civicão dele na garagem, mas no fim das contas ele não tem nem onde cair morto. Porque eu tenho certeza que 90% das pessoas que compram um carro e não tem dinheiro para manter, muitas vezes quando aquele carro quebra, mano, 90% das vezes o carro fica parado por 3, 4 meses porque o cara não tem dinheiro para conseguir consertar. Ou às vezes ele até tem parcela que no cartão de crédito. Quando ele parcela esse valor, junta com o valor da parcela ali que ele paga mensalmente e começa a virar uma bola de neve. Se o carro quebra de novo, o cara já se enforcou de dívida, ele tem que vender, repassar esse carro para frente e muitas vezes passa o carro com dívida, passa o carro com problema porque ele não consegue mais manter aquilo ao longo dos anos. Então uma coisa que eu aprendi, rapaziada, principalmente ganhando muito dinheiro, é que você precisa aprender não somente a parecer rico, você tem que ser rico. Ser rico, mano, não é somente a questão de ter a liberdade financeira, sabe? Mas você conseguir deitar tranquilo no final do dia e saber que tem pelo menos ali uma reserva de emergência para qualquer problema que aconteça, não tem que passar sufoco, ter dinheiro para você conseguir não só trabalhar através do dinheiro, então você vai acordar tranquilo, não vai estar passando fome, vai ter o dinheiro trabalhando para você e não vai ficar trabalhando para pagar a dívida de carro. Eu prefiro hoje ter ali meus 40 mil que eu tenho investido, mas óbvio que eu pretendo investir mais, mas ter os 80 mil ali rendendo pelo menos uma renda de 800 reais mensais para mim, do que ter um ativo que a gente está falando de um carro, né, que vai me gerar uma despesa ali de 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. Então essa é a principal diferença de você queimar dinheiro e você multiplicar o dinheiro, entendeu? Então, rapaziada, é por esse motivo que eu ainda não comprei essa BMW. Eu estou juntando dinheiro para isso, para não adquirir simplesmente do dia para noite e acabar passando um perrengue, seja daqui 6, 7 meses, quando o carro acabar dando uma bucha, porque carro premium, cara, geralmente dá problema, principalmente quando a gente tá falando de um carro de 10 anos atrás. Então eu não comprei a BMW porque eu não posso, eu comprei porque eu não quero me afundar em uma despesa e provar nada para ninguém. Então eu tô construindo esse patrimônio, eu quero estar construindo um pouco essa liberdade financeira justamente para eu conseguir dormir tranquilo. Hoje são 40 mil reais investidos, mas pô, a gente tá falando praticamente de 7 a 8 meses que eu tô com o canal Dark. Óbvio que eu comecei a escalar recentemente, de 3, 4 meses para cá, então eu tenho uma folga maior para conseguir investir, né? A gente tá falando de 10, de 18, de 20 mil reais, de conseguir viajar mais. Então quando eu comprar essa BMW, eu já quero estar tranquilo, já ter ali meus 80 mil reais investidos, dar um valorzinho de entrada, pagar a parcela ali mensal, mas continuar investindo, até porque eu não sou uma pessoa que sai muito com o carro, então eu não vou ter um gasto tão grande assim mensalmente. Essa é a principal diferença aqui que eu queria falar para vocês, né? Tem muita gente nos comentários que pergunta: ah, mas como é que tá a BMW? Quando que você vai comprar a BMW? Então eu vim aqui trazer para vocês porque eu não comprei essa BMW ainda, embora eu possa comprar essa BMW, né? Porque existe uma diferença muito grande de quem parece ter dinheiro e de quem tem dinheiro de verdade. Então, mano, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. Me diz aí se você tem um carro, não tem? Me diz aí o que você faria no meu lugar. Se você compraria essa BMW, deixaria de ter toda essa grana investida e compraria, né, de fato, o sonho da sua vida, que é ter esse carro premium aí, mas se enforcaria nas dívidas, assim como poderia acontecer comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo um pouco mais diferenciado, falando de outros assuntos, deixa aí nos comentários também. Ou se você quer de um assunto específico, deixa nos comentários também, porque é sempre um prazer poder ler todos os comentários, porque eu faço questão de responder todos, mas espero ter esclarecido isso de alguma forma para vocês, demorou? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo, rapaziada.